Boa noite. Eu sou o Júnior. Estava com muita saudade de vocês. Eu acho que mais ou menos um mês, né? Fora, entre viagens e férias, com família. Eu agradeço a Deus por poder voltar. Nem todo mundo pode voltar para casa. E ao longo dessas semanas, eu ouvi algumas notícias ruins de pessoas que saíram e não voltaram. E eu sou muito grato a Deus por vocês. Eu queria poder compartilhar uma palavra com você. Eu não queria perder muito tempo. Se você puder abrir a sua Bíblia em Apocalipse 3. Vocês perceberam que tem uma festa aqui do lado também, mas espero que não atrapalhe a atenção. Quero também dar boas-vindas para o pessoal que está na internet, que está nos ouvindo e nos vendo pelas redes sociais. O meu desejo é que essa palavra possa alcançar o seu coração e que semana que vem você esteja aqui com a gente, né? Festejando junto. E ao longo desse mês, viajando, a gente teve o privilégio de poder ir para algumas conferências e também, tanto fora do Brasil quanto aqui no Brasil. É um momento onde a gente separa mesmo todo ano para poder se capacitar, para poder também se reciclar, para poder fazer relacionamentos, ser ministrado por Deus. E nesse período também, entre uma viagem e outra, a gente conseguiu tirar alguns dias de férias. Mas durante esse período, Deus ele foi me dando algumas palavras, porque era uma coisa do meu coração. Deus, eu gostaria de te ouvir, eu gostaria de sair desse período que a gente está fora, mas eu queria poder ser ministrado pelo Senhor, ouvir a Tua voz, sair impactado por essas programações, esses eventos, enfim, período de férias, descanso. E ao longo desse tempo, Deus foi me dando algumas palavras, Ele foi ministrando o meu coração, compartilhando comigo algumas coisas do coração dEle, que ao longo do nosso ano eu quero compartilhar com você. E aí, coisas como, Deus falou comigo, coisas como esterilidade espiritual. Ele falou a respeito de preço impagável, gratidão. Ele falou a respeito de unidade, de uma forma muito forte. Ele falou sobre algo que no meu coração faz muito sentido. Eu gostaria muito que Deus pudesse me dar a capacidade de poder reproduzir isso, que é sobre uma dívida imensurável, que nós não temos condições de pagar isso diante de Deus. Algo que quebrantou o meu coração, o poder o poder de Deus que gera instabilidade no ser humano. Muitas coisas passaram, meu iPad está recheado de coisas. Só que hoje eu queria compartilhar uma palavra com você que voltou para mim, e eu fui encorajado a trazer novamente uma palavra que Deus me deu no ano passado. Eu queria poder compartilhar com você. E eu gostaria muito que você pudesse prestar atenção, porque ela, de certa forma, eu vou tentar fazer uma exposição do texto, mas talvez se você virar para o lado, sair para levantar, tomar uma água e voltar, talvez você não vai conseguir entender o contexto. Então, para isso eu gostaria muito de orar, para que Deus nos dê essa capacidade. Eu sei que a gente está numa sala de aula todo mundo está com o caderno anotando, né? Mas é uma boa dica. Mas eu queria pedir a atenção do Espírito para mim, para você. Queria que você pudesse fechar os seus olhos agora e pedisse para Ele: Deus, me dá o entendimento que eu necessito para assimilar a Tua palavra, porque a palavra dEle, ela é revelada pelo Espírito, não é pelo cognitivo, não é pela sua inteligência, mas é pelo Espírito. Se você puder agora pedir para Ele isso: quero sair daqui cheio do Senhor. Você já foi ministrado ao longo das canções, das palavras que foram ditas aqui, das orações. Será mais ministrado no final, no boteco. Tem um negócio muito especial esperando cada um de nós lá embaixo. E que Deus possa diminuir esse som lá do outro lado também. Mas pede para Ele a atenção dos céus. Deus, nós estamos aqui mais uma vez, mais um dia, mais um sábado que o Senhor nos deu. Obrigado pela saúde, obrigado,
Deus, pelo privilégio que temos de viver igreja aqui em Porto Alegre. Obrigado pela visão que o Senhor deu para essa igreja, uma visão de restauração, uma visão de transparência, uma visão de intimidade, de relacionamento, de amor, de cuidado. Obrigado porque o Senhor está enxertando em nós cada vez mais a visão da santidade, da unidade, da ousadia. E eu queria que nessa noite, Pai, o Senhor pudesse de uma forma muito especial calar o nosso coração agora com a Tua voz, e que possamos sair daqui inspirados pelo Teu Santo Espírito. Nos conduza nessa noite, é no nome de Jesus que eu oro, amém. Vamos lá, Apocalipse 3, a partir do versículo 14, eu acho que a gente tem PPT aqui, né? Aí, deixa eu ver, funcionando direitinho, ok. Você pode acompanhar nessa versão, se você quiser, ou acompanhar na sua própria Bíblia. Vamos lá, a partir do versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte, e aqui são palavras de Jesus. Jesus, ele se revela a João, e João redige essa carta. Esta é a mensagem do amém, do assim seja, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios, nem quentes. Como gostaria que vocês fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios e nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, cegos, nus. Versículo 18. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas, para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Versículo 20. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu, Jesus, consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono de meu Pai. Portanto, se você tem ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a palavra do próprio Jesus, para mim e para você. E aqui Cristo, por meio de João, o discípulo de Jesus, ele traz um recado bem claro, mas nada simples para a igreja de Laodiceia. E tentando transliterar tudo isso, parafrasear, Jesus ele simplesmente está dizendo para a igreja de Laodiceia: Laodiceia, existe uma armadilha no meio de vocês que pode acabar com vocês. Uma cidade próspera, mas que por algum motivo permitiu que entrassem coisas no meio de vocês, e muitos estão caindo em muitas ciladas. Fiquem atentos, vigiem. E aí para mim Jesus está dizendo: os idosos, os jovens, os adultos, as crianças, todos são presa fácil. E raramente o inimigo erra o seu alvo. Fique atento. Mas ao ler esse texto, eu comecei a fazer algumas perguntas para Deus. Mas que armadilha? Porque foram coisas que vieram ao meu coração. Nossa, cilada. Existem ciladas preparadas especialmente para você. Eu quero dizer que você não é apenas especial para Deus, você é especial para o diabo. Ele trabalha individualmente. Ele pensa em você. Eu falei: Deus, mas que ciladas são essas? Que mal é esse? Tentando olhar o texto, será que é a ganância? Será que é o desejo egoísta, pessoal?
Será que é a autossuficiência desse povo? Será que é a riqueza? Será que é o egoísmo? E Deus falou, não, para mim, não. Olha mais para o texto. E para mim Deus estava tentando ajudar a igreja de Laodiceia a desmascarar uma das piores ciladas, problemas que rodeava aquela igreja. A complacência. A complacência. Por que o crente cresce menos do que ele pode? Por que o crente avança menos do que ele poderia avançar? Por que o crente fica aquém do que ele poderia ser? Eu queria que você pudesse falar para a pessoa do seu lado. Não seja complacente. Eu não sei nem se você sabe que palavra é essa. Eu vou explicar. Mas pode ficar tranquilo, diga isso. Você está sendo bênção para a pessoa. Não seja complacente. E aí, complacência nada mais é que é um ato de você responder aos desejos das pessoas que estão ao seu lado. É o ato de você não se incomodar com o perigo que mora ao lado. Complacência é você ficar alheio, ir lá, ficar tranquilo e começar a circular no meio de problemas que podem consumir a sua vida. Complacência é você não se posicionar, é você não dar a sua opinião, é você não colocar o que deve ser colocado, porque você não quer desagradar ninguém. Você quer continuar sendo amigo das pessoas, você não quer ser o chato do grupo. E aqui você pode até ter a sua opinião, que eu sei que você tem, você pode até ter a sua posição, as suas convicções, mas talvez você não se oponha. Você aceita passivamente as mentiras, os sofismas, os enganos que rodeiam você e o seu próximo. O inimigo que rodeia a nossa vida. Complacência. E aí, tentando mergulhar um pouco mais dentro dessa palavra, disso aí que a gente está ouvindo, eu comecei a expandir isso. Falei, Deus, somos complacentes no quê? Me mostra, a partir de mim, o que eu tenho sido complacente? Com quem? E aí Deus muito claro tem falado constantemente, complacente com a esperança. Olha ao seu redor, jovens, adolescentes se tornando jovens, que o ápice da sua vida é os 18 anos, porque ele arrumou o primeiro trabalho e consegue sua carteira, tá? Estou feliz. Ou um namoro. E uma perspectiva muito rasa, muito na frente. A esperança, para alguns, talvez não passa da folha de um pagamento de um salário. Ele morre trabalhando porque no final do mês recebe o seu salário e a sua vida se encerra ali. E ela começa de novo e se encerra ali de novo. Nada mais. Talvez, por muitas vezes, somos complacentes com o próprio Deus. Nós lotamos os bancos das nossas igrejas, quer seja aqui na Monte Serral ou em qualquer outra que você vai visitar. Por muitas vezes perdemos a comunhão se perde por causa de uma formalidade. A exortação, ela é vista com uma lente de desconfiança e de desprezo. O povo não está mais acostumado a receber puxão de orelha. Está todo mundo aqui, todo mundo quer ser o cara. E ninguém puxa a orelha do cara. E aí quando se depara com uma igreja que vive isso intensamente, não aguenta, não suporta, fica desconfortável.
E aí acaba abandonando a família de Deus ou a sua igreja local e tenta se encaixar em qualquer outro ambiente que isso seja um pouquinho mais amenizado. Versículo 19: eu repreendo e castigo todo aquele que eu amo. Eu não sei se você consegue entender, se faz sentido isso para você. Eu quero dizer que o meu processo de me tornar pai me fez eu entender isso muito mais. Porque quando você é filho, por muitas vezes você não compreende o seu pai que te castiga, que tira de você, que te exorta, que por muitas vezes você se sente envergonhado porque você já é maior de idade e teu pai está puxando a tua orelha. Você tem uma luta grande, por muitas vezes. Eu falo por mim. Mas depois que você é pai, isso aqui faz muito sentido. Quantas vezes eu peguei varinha lá na minha casa para exortar minha filha, na esperança de que aquela varinha, em nome de Jesus, pudesse ajustar a vida dela. E é engraçado que é muito natural, gente. É espiritual. Na minha casa já se tornou um padrão. A Mel faz bagunça, eu corrijo a Mel com varinha. A varinha dela fica bem visível. Eu corrijo com varinha, deixo ela no cantinho dela. Dá uns 5 minutos, eu vou para o quarto e volto. Ela, papai, papai, papai. Eu, oi filha, te amo. Não é à toa que Jesus disse que a gente tem que ser como uma criança, né? Cara, eu acho que eu nunca ouvi isso de ninguém dessa igreja após uma exortação minha. Vocês entendem que eu não espero que vocês digam que me amam. Mas eu espero que vocês entendam que Deus castiga e exorta quem ama. E quem é de Deus, movido pelo Espírito de Deus, faz o que Deus faz. Mas aí tentando ampliar mais esse conceito de complacência. Júnior, olha para trás. Vê se por um tempo da sua vida você não foi complacente com o propósito da sua vida. Para que você existe? Vê se lá atrás, por muitas vezes, você não viveu uma vida que era uma vida de sobrevivente. Será que você nunca se perguntou por que você está aqui? Para que você existe? Por que Deus colocou você nessa igreja maravilhosa? Por que o pastor de vocês é o Tércio? Mas talvez você já tenha, sim, feito essa pergunta, e é o outro lado da complacência, e você tenha se contentado quando não encontrou a resposta. Deixa para depois, vamos lá, vamos seguindo a vida. Enquanto isso, o inimigo fica rondando, e você vai vivendo uma vida como se estivesse já no paraíso. E tentando entender tudo isso, Deus trazendo isso de volta para o meu coração. É natural porque a minha personalidade, eu sou muito intenso, sou sanguíneo, sou colérico, sou muito intenso. As minhas conversas, principalmente com quem é muito próximo de mim, é gestos, é olho arregalado, é em pé, para dizer um negócio simples. Me veio um negócio no coração, eu falei, Deus, como eu gostaria de poder ir para a janela do meu apartamento, para a esquina da minha rua. Será que ninguém sabe o porquê das coisas, da vida? Será que você não consegue responder o porquê das noites solitárias? O porquê dos corações partidos? Entram e saem de relacionamentos e ficam feridos mais e mais. Não querem saber. Por que dos casamentos destruídos, de tanta depravação? Por que temos tantos bebês sem pais? Por que você trabalha e não tem nada? E ainda é suvina. Não abre a mão para nada. Por que tu não quer saber? Por
que tanta fragilidade emocional? Homens maduros, mulheres maduras. Você chega para uma pessoa e fala: meu irmão, você não pode mais fazer isso. Porque você é um homem de Deus. E homem de Deus não faz isso. Não fala com o pastor mais. Ele gritou comigo. Lá, eu sou velho já, né? Lá atrás, no meu tempo, quando eu era adolescente, ia fazer na inscrição para o quartel. Como é que é o nome que se fala? É isso, eu ia me alistar. Eu ouvia muito isso, meu pai, os meus tios, porque eu tenho uma família gigante. Pensa o tanto de homem. Quando entrar no quartel, aí sim vai virar homem. E tinha eu acho que tem até hoje, eu não sei, né? Muita gente fala, para virar homem tem que ir para o quartel. Eu não sei, de repente talvez. Eu não fui, eu sobrei. Graças a Deus eu sobrei. Não era isso que eu queria da minha vida, então eu não queria perder tempo. Mas eu quero dizer que para ser homem mesmo, para ser mulher, tem que estar conectado com Deus. É Ele que te faz homem e mulher. De verdade. Macho. Sensível. Consegue combinar as duas coisas? Deus consegue. O porquê de tanta apatia espiritual? As pessoas não vibram mais com a palavra de Deus. Elas não sabem como é receber revelação pessoal. Elas só têm sentimento, sentiu um negócio e fala que foi Deus. Perigo danado, gente. Eu quero dizer que a grande armadilha de Satanás não é nos privar das respostas, mas sim furtar as nossas. Arrancar de nós o que nós já sabemos. Versículo 18. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio, para que o apliques sobre os teus olhos e enxergues. E aquela igreja, aquele povo recebeu tanto de Deus que se perdeu. Porque é uma história recorrente na vida de muita gente. É natural, a pessoa não tem nada, não sei se você já viu isso. A pessoa não tem nada, busca Deus. Começa a receber de Deus, se afasta, nem vou dizer que se afasta de Deus, se afasta da igreja local, não tem mais tempo. E aí recebe mais de Deus, não tem mais tempo para orar, recebe mais de Deus, não tem mais tempo para comunhão com Ele. Essa história é velha. E o diabo continua usando história velha para tragar o povo de Deus. Chega a ser ridículo, ele não nem se presta a trazer uma estratégia nova. O negócio pega aquela lá do baú mesmo, que o povo está ligado, não está conectado. E Jesus, ele usa tudo aquilo que para aquela igreja tinha de muito valor, porque o texto relata, ele usa tudo isso para dizer que as riquezas, que as roupas de puro lã, que as águas represadas, que o colírio para os olhos não se comparavam com as riquezas, com as vestes brancas, com o unguento que estava sendo derramado e oferecido por Deus. E o texto vai dizer, olha para tudo isso que vocês têm, diante da minha riqueza, isso daí não é nada, não é nada. Agora, sabe por que Jesus no texto, ele usa o exemplo da pessoa morna? E aí eu quero só contextualizar, porque é interessante a gente saber a história de tudo isso. Existe um vale que se chama Vale de Lico, na Ásia Menor, e tinha 3 cidades principais, são aquelas: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. E aí a história vai contar,
se você estudar um pouquinho esse contexto da igreja, você vai perceber, enfim, é uma igreja rica, mas que existiam coisas interessantes nessas cidades. Você olhava para a cidade de Colosso, ela era conhecida pela sua nascente de águas frias. Jorrava águas puras e frias. A cidade de Herápolis era conhecida pelas suas nascentes de águas termais. E Laodiceia era conhecida pelas suas águas mornas. Detalhe, eu não falei de nascente nem de vertente, simplesmente conhecida pelas suas águas mornas. E você pode encontrar isso também em Colossenses 4, que ele fala um pouquinho sobre essas cidades. E Laodiceia é uma das cidades mais ricas, não apenas da Turquia, e legal porque essa semana eu me encontrei com o Paulo e com a Ju, eles foram, fizeram uma viagem para a Turquia, eu até pedi a foto para o Paulo, mas eu acho que o Paulo esqueceu de me mandar algumas fotos. Tá velho e tal, esquece. Eles começaram a contar, eu falei, caramba Deus, que legal, né? E aí a Laodiceia era uma das cidades mais ricas, não apenas da Turquia, mas da Ásia Menor, conhecida pelo seu sistema bancário, uma cidade rica, uma cidade conhecida pela sua manufatura de lã, fabricavam muitos tecidos. Existia lá uma escola de medicina que produzia um unguento, um colírio para os óleos medicinais. E eles também foram conhecidos por construir um aqueduto para pegar água de um lugar e trazer para dentro da cidade. E aí, como qualquer cidade rica, eles tinham benefícios que traziam tranquilidade, segurança, conforto, tudo que muitos ou todos desejam. Só que essa condição imprimiu o perfil da igreja, da sociedade. Por exemplo, a história vai contar que Roma, no ano 60, teve um terremoto e que devastou tudo, e eles pediram ajuda para Laodiceia. E a própria cidade negou, rejeitou ajudar aquele povo. E ela começa a se apresentar como uma cidade mesquinha, egoísta, ensimesmada. É meu e é só meu. Só que dentro desse contexto a gente encontra a PIB de Laodiceia. Tinha uma igreja lá, com um pastor lá, com ovelhas lá. E a igreja de Laodiceia, para quem não sabe, era uma das 7 igrejas do Apocalipse, ao qual Jesus se referiu por meio de João, escrevendo essas cartas. E, consequentemente, a igreja de Laodiceia não apenas desfrutava dos benefícios de uma cidade rica, como também permitiu ser moldado por essa cultura. E eu olho para isso, falando de cultura, nós estamos num estado que a cultura é muito forte. É muito forte. E que por muitas vezes temos que, nós pastores, líderes dessa igreja, temos que ter cautela para que a gente não pende a nossa igreja muito para um lado nem muito para o outro, né? E era um contexto que foi moldado por essa cultura. Agora, dentro desse cenário, esse aqueduto que o povo de Laodiceia construiu, eles construíram para represar água da cidade de Herápolis para Laodiceia. Porque eles tinham grana, eles podiam fazer o que eles quisessem. Só que olha a infelicidade desse povo. O objetivo era trazer águas termais para dentro da própria cidade. Depois de construí-lo, as águas foram distribuídas, só que o povo ficou muito decepcionado. Porque enquanto a água percorria o seu trajeto, interessante isso, que ela perdia a sua utilidade, porque era longe. Ela foi perdendo as suas características. E, consequentemente, ao tentar utilizá-la como, por exemplo, beber, ela causava náusea, vômito. E o texto reproduz isso. Não é um sentimento de Jesus e ele fala, estou a fim de vomitá-lo. Não, não, ele usa as próprias características do povo para poder traduzir o seu próprio coração. Eu faço uma pergunta, o que adianta
O que adiantou construir um belo aqueduto, uma bela represa, se a água que jorra por ela não tem valor? O que adianta? Que valor tem? Com o tempo não vai passar de dutos enferrujados, inúteis, que vão ficar lá para tirar fotos. O que adianta tanta riqueza, se o investimento feito é feito errado? O que adianta ter lindos tecidos, se suas vestes estão sendo remendadas com pano de trapo, se a sua vida está manchada, se o seu coração está desalinhado? O que adianta ter uma visão empreendedora, se os seus olhos estão embaçados? Meu irmão, o que adianta você estar no caminho, se você não consegue chegar até o fim? O que adianta você ganhar tudo e perder a si mesmo? É o meio termo que o tempo todo Jesus, ele fala a essa igreja. O que adianta? Será que foi dessa forma que Deus criou você? Para viver no limbo, para ficar no meio do caminho, para ter uma vida medíocre, para sobreviver nesse mundo perdido? Presta atenção, porque é dessa forma que o mundo vive. O mundo se apresenta com a sua melhor fantasia, o seu melhor adorno. O mundo se apresenta como um mundo visionário, que enxerga lá na frente, que tem uma visão empreendedora. O mundo esbanja as suas riquezas. O mundo constrói os seus aquedutos, as suas represas. O mundo se alegra das suas obras inúteis. Para quê? Para distribuir suas águas intragáveis, que no mínimo provocam ânsia de vômito. É isso. E você, o que tem feito? O que tem feito? Você tem consumido dessa mesma água? Ou você tem oferecido a água da vida? Água que purifica, água que sacia. E Jesus, o que Ele está fazendo aqui é simplesmente dizendo: igreja, não perca tempo, não é julgando ninguém, é alinhando com o coração dEle. Não perca tempo. E aí eu quero concluir da mesma forma que João concluiu a sua carta à igreja de Laodiceia. Ele vai dizer o seguinte, olha só: ao vencedor, eu lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui, a única diferença que existe entre o vencedor dos padrões desse mundo para o vencedor relatado por Jesus, é que todos podem alcançar a vitória. E Deus, Ele está nos convidando a ficar ricos com a verdadeira riqueza. Deus está nos convidando a cobrir a nossa vergonha, a vergonha do pecado, com as vestes certas. Deus está nos convidando a enxergar melhor, ungindo os nossos olhos com um unguento celestial. Deus, Ele está nos convidando a construir o seu aqueduto, a sua represa, na fonte certa, na fonte de água viva, que é nada mais e nada menos do que o próprio Jesus. Ele, pessoalmente, quer trazer esse recado para a sua igreja.
Porque Ele nos ama. E Ele não quer que você perca tempo. Porque tem tantas coisas que podem tomar a sua atenção. Tantas coisas que podem desviar o seu olhar. E pela misericórdia dEle, Ele vem constantemente nos chamando a atenção para Ele. Para Ele. E aí eu quero te dizer que se você se deu conta de que está buscando riquezas no lugar errado, se você se deu conta que está remendando as suas vestes com pano de trapo, se você se deu conta que a sua visão já está turva, por mais que você coloque os colírios desse mundo, ela não melhora. Se você se deu conta que você está bebendo na fonte errada, eu quero dizer para você que você precisa de Jesus. De Jesus. Não seja mais complacente. Não fique passivo mediante ao seu pecado. Não se conforme com a mediocridade desse mundo. E aí Jesus complementa nesse texto. E ele vai dizer: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Olha que convite especial. Talvez você sempre pensou que esse texto era um texto para não crente. E passa para não crente. Também serve para não, tudo serve para não crente, né? Toda a Bíblia serve para não crente. Mas esse texto ele é direcionado para a igreja. Para uma igreja que já conhece Jesus. Que já o recebeu como seu único e suficiente Salvador. Mas que não basta que Ele habite em você. Ele precisa governar a sua vida. Todos os dias, diariamente. Se você puder fechar os seus olhos. Eu não sei se você conseguiu fazer alguma reflexão a respeito da palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você, se você ainda está buscando em lugares errados, se você ainda está tentando com o seu braço, se você ainda está batalhando as suas guerras com as suas próprias ferramentas, se você ainda está questionando muita coisa do que a palavra de Deus diz, e agora quer tentar do seu jeito, eu quero dizer para você, que Jesus está à porta e bate. Ele deseja que você se abra para Ele. E que retome a intimidade que talvez há muito tempo você já não vem tendo com Ele. Enquanto nós cantamos essa canção, eu queria que você tivesse uma conversa com o próprio Jesus. E comece a fazer perguntas para Ele. Será, Deus, que a riqueza que o Senhor tem me dado tem atrapalhado o meu relacionamento contigo? Será, Deus, que o fato de eu receber tanto do Senhor tem gerado no meu coração uma independência de Ti? Será que eu estou tentando construir, Deus, as minhas represas em fontes erradas? Por isso que eu estou desse jeito. Pergunte para Ele, porque se Ele disser para você sim, se arrependa, ouça o que o Espírito tem para dizer. Se você entende isso, eu quero que você dê um passo muito sério em direção a Jesus Cristo.
Nós queremos orar com você. Personifique isso vindo até aqui à frente ao longo dessa canção. E a gente quer orar junto, porque hoje o Senhor falou com você pessoalmente. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero que você venha aqui à frente. Se você se deparou com Jesus agora e Ele falou, você precisa voltar para as fontes de água viva. Não é vergonha, não é. Ele fez comigo isso durante essa semana. Júnior, você precisa voltar. Você está indo demais. Você está indo demais sem mim. Volta e caminha comigo. Porque não existe nada nesse mundo que possa substituir o poder desse Jesus. Queria convidar o Andrezão, Raul, orar pela galera aqui na frente, Júlio. Eu queria poder ainda que vocês colocassem em pé. A gente vai estar terminando com uma canção daqui a pouco. Pode se colocar em pé. O que adianta você construir a sua vida em fontes que não vão gerar vida? E talvez essa pergunta pode responder o momento que você vive hoje. Não consegue se libertar de um vício, não consegue se relacionar, não consegue perdoar ninguém, não consegue se libertar das suas fragilidades emocionais, não consegue compreender a alegria do outro, não consegue se alegrar com a vitória do outro. Só existe um jeito de você se libertar disso, é vindo para a fonte que é Jesus, para a fonte que é Jesus, porque Ele nos convida a sermos homens e mulheres sérios neste mundo, que queiram viver como Jesus viveu. Se você puder fechar os seus olhos e orar aqui comigo. Nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus que nos ama. E quando o Senhor chama a nossa atenção, é porque o Senhor nos ama. Quando o Senhor nos corrige, é porque o Senhor nos ama. Quando o Senhor nos castiga, é porque o Senhor nos ama. E quando nós respondemos a essa tua intervenção, a nossa vida muda. Nós avançamos. A nossa família desfruta de homens e mulheres que decidem caminhar contigo. Eu te agradeço, Pai, porque ao longo da minha caminhada o Senhor fez isso comigo.
E hoje eu posso desfrutar de uma família de joelhos aos pés da fonte de água viva. Mas quantas e quantas vezes eu me peguei bebendo em águas mornas. Mas o Senhor, como Deus de amor, falou ao meu coração, me chamou com todo carinho, aprumou a minha vida, me alinhou, reajustou, me fez experimentar as águas purificadoras. E hoje, Deus, como eu não quero mais parar de beber dessa água. Por isso que eu quero que os meus irmãos, os nossos amigos experimentem isso, e eles estão aqui na frente hoje. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Santo Espírito hoje possa libertá-los. Possa libertá-los, Deus. Talvez ao longo da jornada deles, eles estão construindo represas. Longas represas, lindas represas, belas represas, que aos olhos do mundo são fantásticas, mas que não têm condições, não têm capacidade de levar e conduzir águas, as águas cristalinas dos altos céus. Talvez olhando para todo esse processo, toda essa vida, seja difícil demais abrir mão disso, porque foi construído com tanto suor. Mas Deus, que o Senhor possa colocar com muita coragem no coração deles, Deus, a ousadia de abrir mão de tudo isso em nome do Senhor, porque diante do Senhor isso não é nada. As nossas riquezas mediante a Tua riqueza não é nada. O nosso ouro diante do Seu ouro refinado não é nada. Os nossos tecidos caros mediante, Deus, as vestes brancas celestiais do Senhor não é nada. Os nossos remédios, os nossos colírios diante, Deus, do colírio celestial, do unguento celestial, do óleo que jorra do alto céus não é nada. Nós não precisamos construir represas, nós precisamos simplesmente nos dobrar diante da fonte de água viva que é o Senhor. E hoje nós temos homens e mulheres aqui na frente declarando isso. Deus, troca tudo isso, Pai, que eles possam agora entregar diante do Senhor as suas riquezas materiais e pegar em troca de tudo isso, pegar as riquezas espirituais. E eu acredito, eu tenho certeza, Deus, que não apenas eles, mas as pessoas que os cercarem estarão desfrutando dessa decisão de coragem, dessa decisão ousada, de poder viver com aquilo que o Senhor tem entregado com tanto amor e carinho. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é quem fala, não é homem, não é máquina, não é o mundo, muito menos o diabo, mas é o Senhor quem fala, e é o Senhor que promete que seremos vencedores. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá muito mais do que nós precisamos. A minha oração é que esses homens e mulheres possam ir para os seus lares hoje, transformados, de fé em fé, de glória em glória, dando passos ousados em direção a Jesus e desfrutando das maravilhas que o Senhor estará entregando para cada um deles. Glórias ao Teu nome. Será que você pode aplaudir esse Jesus maravilhoso? Glórias a Ele. Dá um abraço apertado aí quem está do seu lado. Reforça, não seja complacente, mano. Deus abençoe. Glória a Deus.